Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, sabadão, Palmeiras deu adeus ao Mundial. Ó, Palmeiras não tem Mundial, Palmeiras não tem Mundial, não, Palmeiras não tem Mundial, já tem copinha, mas não tem Mundial, já tem copinha, mas não tem Mundial. Rapaz, um dos maiores memes da história do futebol vai continuar. É isso mesmo, o Palmeiras perdeu para o Chelsea, está fora da Copa do Mundo de Clubes. Mas nós vamos falar disso, mas o principal motivo do vídeo é Flamengo muito próximo de anunciar um reforço, um jogador que nós vamos dizer durante o vídeo quem é. Vlahovic, atacante muito forte fisicamente, bom jogador, centroavante, camisa 9, está negociando a sua rescisão de contrato com a Juventus. Na verdade, a própria Juventus quer a saída do jogador, um jogador avaliado em 30 milhões de euros que vai sair de graça. Então, o Vlahovic, que o próprio José Boto disse que teria condições de contratar, vai estar livre no mercado. Ele pode estar livre para poder jogar no Flamengo. E aí já vai a minha pergunta. Você, que está aí do outro lado, contrataria o Vlahovic para poder ser atacante do Flamengo? O Flamengo que parece ter interesse em negociar o Pedro. Eu acho que deveriam ficar os dois, porque o Flamengo não tem hoje um reserva para o Pedro, ou até mesmo o Vlahovic sendo titular, o Pedro tendo que ficar no banco de reservas, revezando. Tem que ter dois jogadores bons por posição. Você contrataria o Vlahovic? Interesse em Ezequiel Barco. A gente não é de hoje que a gente vem dizendo aqui que a diretoria do Flamengo tem interesse na contratação do jogador Ezequiel Barco. Olha, e não faltam notícias, hein? Teria que ter aqui algo extremamente extenso para a gente poder colocar aqui para vocês, porque a Roma oficializou uma proposta ao Flamengo por Wesley. Wesley deseja ir jogar na Roma e essa proposta ela está dentro daquilo que o Flamengo quer. O Flamengo disse que não venderia por menos de 30 milhões de euros, mas a Roma ofereceu 25 milhões de euros mais bônus, e esses bônus chegariam aos 30 milhões de euros. Wesley já acertou o contrato com a Roma, segundo o diário Gazeta dello Sports. Enfim, tudo isso, olha, e é muita coisa, hein? Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Vou pedir a você aqui humildemente para que você possa nos ajudar deixando o seu like. Dá essa força para gente, não custa nada. É rápido, é de graça, não paga nada e o like ajuda. A gente que voltou dos Estados Unidos, ficou muito tempo sem fazer vídeos, gerar conteúdos para o canal, pela estrutura nossa lá, foi eu sozinho, né? E precisamos muito desse apoio de vocês, metendo o dedo no like, inscrevendo-se no nosso canal Flamília da Nação. Será que eu posso contar com você que está aí do outro lado? Vamos lá, mete o dedo no like, porque tem notícia. Vai começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área e se derrubar é pênalti. Galera, só para poder atualizar vocês, o elenco do Flamengo teve 5 dias de folga. Foi eliminado no último domingo e para o Bayern de Munique, né? E teve a semana inteira de folga, se representando hoje de manhã. Já houve a representação dos jogadores do Flamengo, se apresentaram no Ninho do Urubu para começar os trabalhos e retomar a temporada, né, cara? Lamber as feridas, retomar a temporada. O jogo do Flamengo já está marcado para o próximo sábado, contra o São Paulo no Maracanã. O Flamengo tem que vencer esse jogo, não tem como negociar. São Paulo mal pra caramba.
não pode escrever o Hernan Crespo como treinador, o treinador anterior quer o pagamento da sua multa, enfim. Um São Paulo cheio de problemas. E aí, cara, é o último final de semana sem Flamengo, né, cara? O próximo começa e aí engrena até o final do ano, e final do ano mesmo, porque vai até quase o Natal, por conta dessa parada para a Copa do Mundo. Esperamos que o Flamengo possa ter uma performance diferente daquela que foi no Mundial. O Flamengo no Mundial ele jogou muito bem o segundo tempo contra o Chelsea. No primeiro tempo foi um primeiro tempo razoável e o restante dos jogos, sinceramente, cara, eu achei muito burocrático. O jogo contra o Los Angeles foi muito ruim, mas muito ruim mesmo. Mas o Flamengo já estava classificado, tudo bem, mas valia uma fortuna. Cada vitória vale um dinheiro, né? E tinha que jogar para ganhar, mesmo com o time reserva. É um time dos Estados Unidos, um time fraco. Entrou de última hora no Mundial. Primeiro jogo também contra o time marroquino, o Flamengo, sabe, não fez uma grande partida, ganhou o jogo, mas, na minha opinião, fez uma partida razoável apenas. Então, tá na hora do Flamengo poder realmente dar uma equilibrada melhor nessa equipe. É um time extremamente desequilibrado, um time muito técnico, mas um time de muito pouca pegada, um time de muito pouca intensidade. E se você tem um técnico que cobra, que não negocia, como o Bruno Henrique falou pra gente lá na entrevista coletiva lá nos Estados Unidos, o Felipe Luiz não negocia intensidade. Se não negocia intensidade, cara, vai precisar de novos jogadores, porque senão não vai funcionar, não vai dar certo. E o Flamengo parece que está buscando esses novos jogadores. O Flamengo tem interesse em Ezequiel Barco. Ezequiel Barco, que, na minha opinião, seria uma grande contratação para o Flamengo. A gente já está em cima dessa notícia já há bastante tempo, divulgando o interesse do Flamengo no Barco, até porque é um jogador que eu sempre gostei e a gente vem monitorando isso de perto. O Barco está naquela situação lá da Rússia, né, onde você pode pressionar os russos por conta da cláusula que a FIFA acaba de renovar, que o jogador poderá sair sem o clube receber nada, ele pode pedir a saída. E o Ezequiel Barcos, nada mais, nada menos, é o melhor jogador do Spartak Moscou. A avaliação dele de mercado hoje é de 14 milhões de euros. Ele tem 26 anos, 1,66 m. Para quem não lembra, ele que fez o gol de pênalti que deu o título ao Independiente no Maracanã lotado, um dos jogos que a torcida do Flamengo mais botou pressão. Lembra, a torcida do Flamengo veio no hotel, até aqui na rua da minha casa, o Hotel Windsor, no dia anterior, com fogos de artifícios, tentando atrapalhar o sono dos jogadores do Independiente, mas dentro de campo, infelizmente, não aconteceu, não deu, e o Flamengo acabou não conseguindo a vitória. Ezequiel Barco é um jogador que tem uma performance na temporada 24-25 de um total de 36 jogos, 14 gols e 9 assistências. Quer dizer, uma performance muito boa, um jogador que é extremamente técnico. Você olha o mapa de calor dele, ele joga no meio campo, centralizado e cai muito pelo lado esquerdo. É curioso que quando ele jogava no Independiente, quando ele começou, né, inclusive com 16, 17 anos, ele já estreou na equipe do Independiente, ele jogava muito pelo lado esquerdo, ele era quase um ponta esquerda e deu um trabalho tremendo para o Flamengo. Logo depois ele foi vendido para o Atlanta United, depois emprestado para o River Plate e depois o River acabou contratando o jogador, pagando 10 milhões de euros e no meio do ano não conseguiu segurar o jogador, né? Porque o Spartak de Moscou chegou pesado, chegou firme, contratou o jogador por 14 milhões de euros, onde ele está até hoje, desde do meado de 2024, quer dizer, há um ano. O jogador se adaptou rapidamente ao futebol russo e hoje deseja
tem conversas com o Flamengo tem interesse no jogador e já sinalizou para o clube russo que deseja uma transferência para o clube rubro-negro, para o Flamengo. Falando sobre uma notícia que ela, no primeiro momento, ela parece ser muito boa, né? Até porque é um grande jogador, né? Isso não há dúvidas. O atacante da Juventus, Dusan Vlahovic, jogador de 25 anos, ainda jovem, centroavante de 1,90 m, muito forte fisicamente, um jogador que é um cabeceador nato, também muito bom com a bola nos pés, faz muito bem um pivô, inúmeros títulos na carreira, jogador que é sérvio, né? Já jogou 36 jogos na seleção sérvia e fez 14 gols na seleção. Na temporada atual, ele fez gol, inclusive, no Mundial de Clubes. Dos 4 jogos possíveis, ele jogou 3 e fez 2 gols. Quer dizer, é um belíssimo jogador, não resta a menor dúvida. E não se sabe o porquê, né? A Juventus quer se livrar do jogador, o jogador quer sair da Juventus. Acreditamos que pelo fato da Juventus ter contratado um outro centroavante, né? Pode ser esse o motivo, e o jogador quer sair da Juventus. Para quem não sabe, o Dusan Vlahovic é um jogador que colocou o Pedro no banco de reservas na época da Fiorentina. O Pedro não conseguiu performar e ficou no banco pro Vlahovic, que era titular absoluto na equipe da Fiorentina. Por isso o Pedro aí insatisfeito, né, com esse desejo do Flamengo em contratar o Dusan Vlahovic. Eu queria falar também sobre o jogador Wesley. Flamengo hoje, né, recebeu de forma oficial uma proposta da Roma da Itália, e essa proposta ela bate 25 milhões de euros mais bônus. Estou lendo aqui para poder confirmar. A notícia ela veio do Gazzetta dello Sport, que é o principal jornal italiano, e disse que o Wesley já acertou o seu contrato com a Roma. 25 milhões de euros mais bônus, podendo chegar esses bônus, né, aos 30 milhões de euros. O que seriam esses bônus, né? A gente procurou saber. Os bônus seriam participações do jogador como titular da equipe da Roma, convocações para a seleção brasileira, o que, assim, na teoria seria fácil, né? Porque o jogador já vinha sendo convocado frequentemente para a seleção brasileira. No entanto, as informações que a gente recebe ultimamente é que o treinador atual da seleção brasileira, né, o Carlo Ancelotti, não gostou muito da performance do Wesley nos treinamentos e no jogo. O Wesley realmente não atravessava o seu melhor momento, então, assim, não sei se vai ser fácil ele voltar à seleção. Fato é de que o Flamengo, na minha opinião, deve abrir mão desses 5 milhões de euros, deve aceitar essa proposta dos 25 milhões de euros e mais esses bônus, né, que podem chegar num total de 30, e o Wesley deve deixar o Flamengo rumando a Roma. Bom, dinheiro não falta para contratar, né? Acho que isso aí está muito claro. O Flamengo tem recursos, né, financeiros que não faltam para poder contratar reforços, e a gente só tem que entender de que maneira a diretoria vai utilizar esses recursos. Eles já se mostraram com uma competência duvidosa quando pagaram quase 7 milhões de euros no Juninho para substituir o Gabigol. Então, assim, é uma situação que preocupa. E as informações que nós recebemos na manhã de hoje, na manhã de sábado, é que o Flamengo está muito próximo de anunciar, podendo anunciar, inclusive neste final de semana, a contratação deste jogador aí. Chama-se Mickey Johnston. Jogador que atua no West Brom, na segunda divisão do campeonato inglês. Agora, assim, a performance do jogador não é nada boa, cara. Ele atua como ponto esquerdo, é irlandês, já jogou na seleção da Irlanda 15 vezes e fez 2 gols nesse período. Tem 26 anos,
1,76 m. Mickey Johnston, parece até que o Flamengo foi para Disney, né, para Orlando, e se encantou com o Mickey, com a Minnie, com o Pateta, com o Pluto, e tá trazendo o Mickey para o Flamengo, né? Porque é uma brincadeira. A gente faz essa brincadeira porque, cara, quando você olha os números do jogador, são números que, cara, não o credenciam para poder vir jogar no Flamengo. Eu me lembro que o Juninho, quando foi contratado, eu olhei os números do jogador, né? E critiquei muito a contratação. E eu fui muito criticado pelos torcedores do Flamengo porque estava criticando um jogador que, pô, sequer tinha estreado no Flamengo e tal. Eu falei, gente, eu tô olhando os dados, tô olhando os números. O cara passou por 10 clubes no futebol brasileiro, todos eles de Série B. E nenhum deles ele foi titular. Então, assim, olha, deu no que deu. Agora o Flamengo trazendo esse jogador que é o Mickey Johnston. Cara, o cara tem 42 jogos, tanto Championships, Premierships e Copa da Inglaterra, e tem apenas 3 gols. Ou seja, o cara é um atacante, tudo bem, atacante pelo lado esquerdo, mas é atacante. Importante a gente ressaltar que hoje um jogador de ponta, um jogador de lado do campo, ele corta para o meio, principalmente quando ele tem a perna invertida, ele é destro, ele corta para o meio para finalizar e é um jogador de muitos gols, geralmente, né? Jogadores que jogam nessa posição. Cara, 42 jogos, 3 gols, é de se assustar e de deixar a torcida do Flamengo de cabelo em pé e tentar entender de onde o scout do José Boto está tirando esses nomes, né? E as informações são reais de que o Flamengo não só negocia, mas como está muito próximo de anunciar a contratação de Mickey Johnston. Enfim, torcer para que dê certo, ou então, né, que se esse jogador vier, dê certo no Flamengo, ou então que mele a negociação, que ele não venha, porque, sinceramente, a rejeição na internet ela é enorme. E não é possível que esses caras não olhem para a torcida. É bem o perfil do BAP, né? Se lixar para o torcedor, né? Não tá nem aí. Arrogância, prepotente, um cara que se acha acima de todo mundo, do bem e do mal. Para ele só vale o torcedor classe A, o torcedor classe B, C, D. É um torcedor completamente descartável. Então, isso é uma coisa que irrita profundamente o torcedor do Flamengo, e serão cobrados. Esses reforços que o Flamengo está contratando, o Flamengo está vendendo meio time, hein? Se você pegar o time da Copa do Brasil, ó, Alcaraz e Gabigol, os 2 jogadores responsáveis pelos gols no Maracanã, né? Pelo menos pelo segundo gol. Alcaraz, Gabigol, Davi Luiz, que já estava realmente já para o fim de carreira, mas fazia parte do elenco. Wesley, Gerson, só aí são 5 jogadores. É metade de um time que está indo embora. O Flamengo precisa saber contratar. Não podem vir mais Juninhos. Isso não existe. Vou pedir a você para que deixe o seu like, dá essa moral e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Mete o dedo no like aí antes de terminar o vídeo, rapidinho. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.